surgiu a Soul Pets? Pois é uma pergunta que todo mundo me faz. Na verdade, se eu disser para vocês que não houve planejamento, ela surgiu de uma necessidade. Por isso ela é tão verdadeira, né? Por isso que aquilo que a gente faz com muita verdade, porque foi uma experiência nossa, realmente, de vida. Não foi um projeto no papel, assim, vamos sentar e vamos montar uma empresa. Não, foi uma necessidade, foi acontecer. Eu, como já disse em outras oportunidades, a partir de uma certa fase, eu a vida inteira tive animal de estimação em casa. Desde adolescente eu sempre tive. Mas eu nunca, não sei porquê, eu nunca pensei em ler, em estudar os ingredientes. Na verdade, eu já tinha lido várias vezes, mas eu acreditava que aqueles nomes mais complicados e tudo mais eram ingredientes que estavam ali pelo bem. E aí, quando um dia eu comecei a ler, porque eu comecei a fazer uma dieta e comecei a mudar algumas atitudes dentro da minha casa. Tirar plástico, usar caneca ao invés de copinho de plástico e todas essas coisas. Quando eu comecei a tomar esse tipo de atitude, uma consciência ambiental mais séria, né? A gente sempre teve, mas não era nada assim tão planejado. Eu comecei também a cuidar mais da saúde. E aí, em consequência, comecei a me preocupar com a alimentação delas. Eu, na verdade, tenho que reconhecer para vocês, eu há muito tempo me incomodava muito com aquela ração. Mas eu tinha medo, eu tinha dúvidas, eu não acreditava. Eu passei, eu vou dizer para vocês, eu acho que mais de um ano vendo pessoas falando sobre alimentação natural. E aí eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fui descobrindo coisas, pessoas, né, resultados e tudo mais. E aí tomei a decisão em relação aos biscoitos em primeiro lugar, depois em relação à comida delas, né? E aí a primeira decisão que eu tomei foi a de não comprar mais biscoito, quando eu descobri o que tinha dentro daquela caixinha. E aí minha mãe falou, olha, joga fora, joga tudo fora. Jogamos fora, assim, foi a primeira coisa que a gente fez. Mas eu olhava para elas e me dava um sentimento de arrependimento, assim. Não era arrependimento, eu tinha um sentimento de culpa mesmo, porque a gente não dava mais nada para elas, né? Não dava um biscoitinho, não tinha, como dizem os donos, aquele agradinho. E aí eu comecei a pesquisar, falei, mas será que não tem nada natural, não existe, né? E graças a Deus o Google, você falou A, ele procura até a letra Z, né? E começou a me mostrar alguns cursos, algumas coisas, pessoas falando, reportagens. Eu comecei a buscar e descobri um curso. Comprei esse curso porque eu não podia ver o que tinha dentro dele. E aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que nas receitas tinha farinha de trigo, sal e tudo mais. E como eu estava passando por uma dieta e eu sabia que açúcar, sal em excesso e farinha de trigo são 3 venenos, né? Eu falei, não é possível você fazer um biscoito para o seu cachorro, dizer que é natural e você colocar farinha de trigo. E aí eu comecei a ver várias receitas e várias pessoas que usam farinha de trigo e falam que o biscoito é natural. Só para começar, o biscoito não é natural. Ele pode não ter conservante e nem o corante, mas ele tem ali alguma coisa, né? No nosso caso, por exemplo, nós temos biscoitos que não tem farinha, que não tem a farinha de arroz, no caso, porque a gente não usa farinha de trigo, mas tem um pouquinho, né? Bem pouco, mas tem. Então, você não pode vender para o seu cliente uma coisa que você não mostra 100% para ele. Enfim, aí eu comecei a ver aquilo, comecei a comprar biscoitos industrializados para ler a fórmula. Inclusive eu tenho um pacote aqui ainda, que eu guardei desde 2018. E até hoje ele está intacto. Eu ainda vou fazer um vídeo só para mostrar esse biscoito para vocês. E aí, enfim, todo esse processo, compramos um curso de uma veterinária. E aí sim, aí nós conseguimos encontrar uma coisa de qualidade. Foi o método que eu adotei aqui em casa. E elas adoraram, aí nós começamos a fazer para elas. Como sobrava, a gente dava para os amigos que tem pet. E os amigos adoravam, todo mundo falava que o cachorro ficava enlouquecido e mandava foto, mandava vídeo pra gente. Eu falei, vamos, né, vender. E foi assim que nasceu a Soul Pets, que no início se chamava Chicabel, por causa do nome, né, das duas, Chiquinha e Belinha. Aí, quando eu resolvi mesmo que ia deixar de ser uma empresa caseira para ser uma empresa aí na competição no mercado, eu mudei o nome para Soul Pets, mudamos logo, paleta de cores e tudo mais.
Mas enfim, os biscoitos nasceram e hoje a receita que nós usamos é uma receita exclusiva, que inclusive está registrada, porque não há no mercado uma receita como a nossa. Ela foi toda modificada, a base foi daquele curso que eu comprei, sim, mas ela é toda modificada e hoje ela é uma receita exclusiva da Soul Pets.